Provavelmente você já caiu na dúvida se usa who, that ou which. Isso porque essas três palavras têm um significado em comum, que já já eu te mostro como você pode usar. Primeiramente, se você não sabe, who, that e which fazem parte dos pronomes relativos. E pronomes relativos são palavras que servem para substituir os substantivos já mencionados anteriormente. Desgrudando a questão, então fica: usamos who especialmente para quando estivermos a falar de pessoas. Então isso na prática fica, por exemplo, I will apply the advice who my grandmother gave me. I will apply the advice who my grandmother gave me. Eu vou aplicar o conselho que a minha avó deu-me. Então, estou a falar de pessoas, vou ter que usar o who. Outro exemplo. The man who was here is the owner of the company. The man who was here is the owner of the company. Como também neste caso eu estou a falar de pessoa, tem que usar o who. Agora o which. Which é especialmente usado para descrever, para se referir a coisas ou animais. Por exemplo, this is the dog which I was talking about yesterday. This is the dog which I was talking about yesterday. Nesse caso, como eu estou a falar de animais aqui, estou a falar de um animal, o cão, então vou ter que usar which. Outro exemplo. There is the car which I would like to buy. There is the car which I would like to buy. Como aqui neste exemplo eu estou a me referir de caro, né, coisa, então eu vou ter que usar which. Já o that nós podemos usar para ambos os casos que eu mencionei. Nós podemos usar para nos referirmos a pessoas, coisas e animais, etc, etc. Mas tem uma exceção que eu vou explicar lá no final do vídeo só para você perceber melhor. Então, o that ele pode ser usado, né? Ele pode ser usado para ambos os casos. Por isso, se fores a prestar mais atenção, vais notar que a maioria das pessoas que estão a aprender inglês agora, né? A maioria das pessoas que estão a aprender inglês, estão ali colocando em prática, usam mais o that. E eles não estão errados, mas é importante você saber das outras, né? Das outras palavras, dos outros pronomes. O saber muda tudo. Então, colocando em prática o that, eu poderia substituir já as frases que eu mencionei antes. I will apply the advice who my grandmother gave me. Eu usei o who porque estava me referindo de pessoas, mas posso usar o that. Sendo assim, então fica I will apply the advice that my grandmother gave me. I will apply the advice that my grandmother gave me. E o mesmo acontece quando eu estiver a me referir de coisas ou animais. Então, por exemplo, there is the car which I would like to buy. Isso eu disse quando estávamos a usar aqui o which. Com which fica assim. Já com o that, você só vai substituir o which. Então fica there is the car that I would like to buy. There is the car that I would like to buy. Agora presta atenção nessas duas situações importantes. A primeira situação é who, that e which podem ser omitidos da frase. Existe uma regra geral que funciona para os três pronomes e funciona da seguinte forma. Se por acaso na frase depois do pronome, né, seja who, that ou which, vir um sujeito, nós podemos omitir o pronome, nós podemos omitir. Se por acaso depois do pronome, depois do who, that ou which, seja qual deles você estiver usando, vir um verbo, aí nós não podemos omitir. Se fizermos desse jeito, a frase poderá perder o sentido. Então, na prática, isso fica. Por exemplo, the book which you gave me yesterday is amazing. The book which you gave me yesterday is amazing. O livro que você deu-me ontem é incrível. Repare que nesta frase, depois do which, que é o pronome,
tem aqui um sujeito, o you. Então, neste caso, nós podemos fazer a omissão, nós podemos omitir o pronome relativo. Agora, nas frases que depois do pronome vem um verbo, nós não podemos omitir o pronome. Na prática, isso fica. Por exemplo, the man who was here is the owner of the company. The man who was here is the owner of the company. O homem que estava aqui é o dono da empresa. Veja que depois do who vem um verbo que está conjugado no passado. Neste caso, não podemos omitir o pronome, não podemos omitir o who, porque se nós fizermos isso, veja como é que vai ficar. A frase normal é the man who was here is the owner of the company. Se omitirmos o who, fica the man who was here is the owner of the company. Não tem muito sentido, então por isso é que nós não podemos omitir os pronomes que depois deles vem um verbo. Outra situação importante é, a segunda situação, que eu tenho aqui a destacar é: existem momentos que nós não podemos usar o that como pronome relativo e também nós não podemos omitir os pronomes. E quais são esses momentos? São os momentos que nós queremos dar uma informação adicional sobre algo ou alguém. Como por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem prático mesmo. Tadeu Glácio, who is from Mozambique, will come to my house. Tadeu Glácio, who is from Mozambique, will come to my house. Agora repare que o trecho who is from Mozambique não é muito importante. Essa é uma informação adicional, porque mesmo sem essa informação é possível perceber o sentido da frase, não é? E sempre que nós quisermos dar essa informação adicional, tem que estar separado de vírgula e nem podemos omitir os pronomes. E é assim como nós devemos usar os pronomes relativos who, that e which. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter sido muito útil. Eu fico por aqui e até a próxima.